Olá, meus caros, bom dia. Meu nome é Carlos Cabral e eu vou ser o instrutor de vocês nessa aula de análise de projeto de sistema para a segunda série do ensino médio. Vamos para a nossa aula de número 2, nós vamos ver qual que é a ideia, certo? Qual que é a ideia desse análise e projeto de sistemas aí. Vamos lá. Os objetivos desta aula é compreender o conceito de análise e projeto de sistemas, é identificar a importância da disciplina no desenvolvimento de software, é reconhecer o papel do analista de sistemas, é iniciar o pensamento analítico aplicado aos sistemas reais. Análise de projetos, o que seria, certo? Antes de nós sequer escrever uma linha de código, certo? É fundamental que a gente entenda o que nós vamos construir, o que o nosso código vai resolver, certo? Como que nós vamos implementar esse nosso código? É isso que é chamado de análise e projeto de sistemas. O termo análise, ele vem da ideia de investigar, de levantar informações, de compreender, de entender uma necessidade ou entender que problema que nós vamos resolver, certo? A partir de projeto envolve o quê? Planejar, desenhar, estruturar, arquitetar a melhor solução técnica possível, certo? Não é a melhor solução técnica, a melhor solução técnica que seja possível de implementar, certo? Possível de implementar no tempo que o cliente precisa, nos recursos que o cliente tem, certo? Não é fazer o melhor assim, eu tenho dinheiro infinito, tenho tempo infinito. Obviamente não. Assim como o arquiteto precisa entender como será a casa antes de desenhá-la, o analista de sistemas precisa estudar o sistema antes de programá-lo, certo? O que o meu cliente ele quer resolver, certo? Qual que é o problema que ele tem? Ele tem esse problema, legal. Ele tem uma ideia de como que ele quer chegar lá? Vamos pensar em como que ele vai chegar lá, que soluções técnicas viáveis nós temos que possam chegar aonde o cliente quer, certo? Resolver o problema do cliente, tá? E assim por diante. Na prática, o analista ele busca levantar os requisitos funcionais, ou seja, o que o sistema ele deve fazer, e os requisitos não funcionais, ou seja, como que o sistema ele deve se comportar em relação à segurança, em relação à velocidade, performance e assim por diante. Tá? O projeto vai definir as estruturas de dados, os fluxos, as telas, as interações e a arquitetura do sistema, ou seja, se eu clicar nesse botão, para onde que vai, certo? Se eu clicar nesse menu, ele vai para esta tela, o que tem nessa tela? Tem dois botões, se você clicar nesse primeiro botão, vai para esta outra, se você clicar no segundo, vai abrir esse campo, certo? E assim por diante, né? Fazer esse desenho de como que o sistema vai interagir, esse fluxo do nosso sistema. E vocês, meus caros, vocês conseguem pensar em um sistema que vocês usaram recentemente, que foi ou bem planejado ou mal planejado? E esse sistema seria o quê? Qualquer aplicativo, qualquer site, qualquer programa que vocês usaram, certo? Por exemplo, o Google Sala de Aula, certo? O Google Sala de Aula foi fácil de usar. Não foi fácil. Eu consegui me achar, não consegui, e assim por diante. O que vocês utilizaram de sistemas recentemente? O que vocês acharam do sistema? Foi fácil de se achar no sistema? Não foi? Como é que vocês... O que vocês acharam? Escrevam para mim no chat, por favor. Tá? O sistema pode ser qualquer aplicativo, qualquer site, qualquer programa que vocês usaram. O Instagram. Eu queria publicar um Reels no Instagram, certo? Foi fácil você chegar até a parte onde você grava o teu Reels? Foi fácil de você escrever um comentário? Não, putz, eu me perdi, eu não achei o botão, certo? Demorei para achar o botão. Não, foi fácil, tá? Abri ali, tranquilo. É essa a pergunta que eu quero fazer para vocês. O VS Code foi bem complicado de início.
concordo, certo? A curva de aprendizagem do VS Code, certo? Ela é bem íngreme, né? Você se bate para achar, putz, aonde que tá os menus aqui, né? Ah, foi bastante complexo, sim, né? Ah, aonde que tá meus arquivos, certo? Ah, meus arquivos estão nessa barra vertical no primeiro ícone, certo? Ah, lá no primeiro ícone, se eu clicar, vai abrir uma caixa, eu tenho que achar minha pasta, né? E assim por diante. Legal. O que mais? Que outros exemplos que vocês me dão? Sei lá, o Google Sala de Aula. É fácil para vocês se acharem lá? Não é? Me contem. Sim? Você acha fácil? Você achar? Eu, como professor, eu acho que ele poderia ser melhor, certo? Ele não é tão intuitivo assim. Eu tenho várias matérias e várias turmas, certo? E o Google, ele só mostra todas para mim direto. Eu não consigo organizar elas em pastas, por exemplo. Ah, eu queria separar por série, por ano. Não consigo. Eu queria separar por assunto. Também não consigo, né? Ele só me mostra todas elas ali. Para mim, poderia ser melhor. Tá. Muito bem. Vamos em frente. Opa. Só um segundo que eu fechei o meu Teams sem querer. Aonde que foi? Ué, por que morreu todo mundo? Meu Teams não, meu Meet. Estou acostumado a usar o Teams no trabalho. Não usamos de Teams aqui, felizmente. Usamos do Google Meet. Deixa eu abrir aqui para poder ler o chat de vocês. Aqui, muito bem. Por que essa disciplina, por que a análise de projeto é importante, então? Na hora de desenvolver um software, certo? É como montar qualquer outra peça de engenharia. Um bom planejamento, certo? Sem um bom planejamento, melhor dizendo, tudo pode dar errado, certo? Mesmo com um bom planejamento, tudo pode dar errado. Imagine sem um planejamento. Tá? Estudar análise de projeto vai nos ajudar ao quê? A evitar retrabalho, certo? Você não vai começar a escrever o teu código na louca, sem parar para pensar, certo? E depois, putz, não era isso que o cliente queria, você vai ter que reescrever, você vai ter que perder tempo, certo? Vai evitar exatamente a perda de tempo e a perda de recursos. Nós vamos, entre aspas, gastar tempo no começo, organizando o nosso projeto, certo? E depois a gente vai trabalhar em cima dele uma vez só, a gente vai escrever os nossos códigos uma vez só, tá? Do contrário, putz, escrevi uma solução, só que não era bem o que o cliente queria, ele queria de outra forma, eu entendia mal o cliente, vou ter que parar, vou perder tudo aquilo que eu fiz e vou ter que reescrever. Não, né? Nos ajuda nisso. O que mais? Vai nos alinhar com as expectativas do cliente, certo? Ah, o cliente pediu isso, ótimo. Eu parei, entendi o que o cliente queria, consegui entregar uma solução que de fato era o que o cliente queria, né? Se você não parar e estudar o que o cliente quer, né, você pode entregar coisas que, faltou o que o cliente pedia, você entregou errado, não era isso que ele queria e assim por diante, né? Vai frustrar teu cliente, você pode perder o cliente e assim por diante. Essa análise que nós fazemos, ela também vai guiar toda a equipe de desenvolvimento, certo? Nós vamos criar documentos, nós vamos criar diagramas, fluxogramas, que vão ajudar a parte do desenvolvimento, vai facilitar o trabalho, vai agilizar o trabalho deles, certo? Isso, no final das contas, vai reduzir erros e vai facilitar futuras manutenções do nosso código. Como assim manutenção no código? Eu preciso alterar uma funcionalidade agora, o cliente pediu uma nova funcionalidade, uma funcionalidade foi removida, não tem mais uma parte do nosso sistema, certo? Alterações no código no futuro ficam mais fáceis, nosso projeto, nosso código vai estar mais organizado, certo?
Depois que você quiser mudar em um código que está organizado, é muito mais simples. Quando nós pulamos essa etapa de análise e projeto, é extremamente comum que o nosso projeto saia diferente do que o cliente imaginava, certo? Isso, obviamente, é frustrante para todos os lados. O cliente vai achar que a gente é muito incompetentes. Nós provavelmente somos, se nós não fizermos essa análise, esse projeto, certo? É possível que nós perdemos cliente, o cliente vai perder tempo, vai perder dinheiro e assim por diante. Tá? O que faz, então, um analista de sistemas? O analista de sistemas é aquele profissional que faz exatamente a ponte, o meio de campo entre o cliente e a equipe técnica, certo? Ele vai conversar com os clientes, com os usuários, certo? Ele vai levantar os requisitos que esse sistema precisa e vai transformar isso em algo que é compreensível para os programadores, para o pessoal de teste, para os designers, para o pessoal de banco de dados, certo? Vai transformar isso em documentos técnicos, essa conversa com o cliente. O cliente não é técnico, certo? Ele não vai saber criar um diagrama, um fluxograma para o programador, certo? Quem faz esse meio de campo, então, é o analista de sistemas. Suas principais funções são levantar e organizar os requisitos técnicos do sistema, certo? O que o sistema precisa fazer, como que ele vai fazer. Criar exatamente modelos, fluxogramas, diagramas de como que o sistema vai funcionar, certo? Se você clicar aqui, ele vai para essa tela leva para essas duas outras e assim por diante. Lá. Ajudar na definição da arquitetura do nosso sistema. Legal. Temos que implementar estas telas, essas visualizações, certo? Como que nós vamos fazer isso? Lá. E ele vai participar ainda da implementação e manutenção de todo esse sistema, tá? Legal, vamos escrever de fato código, então. E ele vai facilitar a comunicação entre todas as áreas envolvidas. O cliente pediu tal alteração, certo? Me parece feasível, me parece possível de ser feita. Vamos levar para a equipe técnica, vamos explicar para a equipe técnica o que tem que ser implementado, como que vai ser implementado. Não. A equipe técnica disse que tal pedido do cliente não é possível de se fazer por tal e tal motivo, certo? Vamos explicar para o cliente, olha, não é possível por esta questão de tempo, recurso, certo? Tecnicamente não é viável e assim por diante. Tá? Então, você vai fazer ali o meio de campo entre a parte técnica e a parte comercial, a parte do cliente. Tá? Ele precisa entender tanto o problema do cliente quanto as capacidades técnicas da equipe de desenvolvimento, certo? O que vocês acham que é mais difícil, meus caros? Entender o que o cliente quer ou implementar isso, transformar o que o cliente quer de fato em código? O que vocês acham? Qual que é mais complicado? Escrevam no chat para mim, por favor. Implementar o que o cliente quer. O cliente vai falar para você e você acha que o mais difícil é transformar em código. Será que sempre? Ou será que não? Compreender, complementar, o que mais? A resposta aqui, meu caro, assim como grande parte das respostas na área do desenvolvimento, a área da computação, é que depende, certo? O que o Juan aqui disse, né? Se o cliente não souber explicar o que ele quer, se torna difícil, exatamente, certo? Não existe uma resposta correta aqui, certo? Às vezes o cliente não vai conseguir se expressar direito o que ele quer, certo? Isso acontece, isso é normal, certo? Mas o que ele quer, quando a gente consegue entender o que ele diz, é uma coisa fácil de implementar, certo?
O cliente só estava com problema de explicar de fato o que ele queria. Né? Então, o mais difícil é entender o cliente. Ah, não, vai ter vezes que o cliente vai ser extremamente claro no que ele quer. Só que o que ele quer, que ele conseguiu se expressar de forma fácil, é extremamente difícil de implementar tecnicamente, certo? Tem vezes que não, ele vai explicar de uma forma fácil, e implementar vai ser de uma forma fácil. Não, tem vezes que vai ser difícil o cliente se expressar, certo? E nós entendermos o problema do cliente e implementar isso será difícil também, certo? Tem todas essas possibilidades, né? Então, a resposta aqui depende. Não temos uma resposta definitiva aqui. Muito bem. Como que vai funcionar, então, esse nosso curso? Nós vamos estudar e vamos levantar e documentar requisitos para sistemas. Nós vamos criar diagramas e modelos visuais, certo? Desses sistemas. Nós vamos ver metodologias de desenvolvimento. Nós já vimos o Scrum. Nós vamos ver ainda, por exemplo, Kanban. Nós vamos ver modelos de cascata. Nós vamos trabalhar com prototipagem de interfaces. E nós vamos desenvolver em grupo um projeto prático completo ao final desse nosso curso. Tá? Nosso foco aqui vai ser sempre entender o problema antes de codar a solução, antes de escrever uma solução definitiva, certo? Muito bem. Vocês agora vão fazer um exercício prático, meus caros. Esse exercício vocês vão responder lá no Google Sala de Aula, no Classroom. Tá? Vocês vão analisar um sistema real. Vocês vão fazer isso em grupos de 3 ou 4 alunos. Tá? Vocês vão escolher um sistema que todos no grupo já usaram. Por exemplo, um WhatsApp, um Google Sala de Aula, um Instagram, um Spotify, o que for. E vocês vão responder as seguintes perguntas. Qual que é o problema que esse sistema resolve para a gente? Quem que são os usuários principais desse sistema? Quais são 3 funcionalidades essenciais dele? Que informações esse sistema pode armazenar? Pode fazer sozinho, sim, Renata. Tá? Eu sugiro de 3 a 4, mas se você quiser fazer sozinho, não tem problema. E por fim, qual seria um erro comum se esse sistema fosse mal projetado? Deixa eu mandar o link para vocês, tá? Esse material, essa apresentação também está disponível no Sala de Aula. Eis o link. E vocês vão me responder por lá, certo? Em caso de dúvidas, estou aqui vendo vocês, lendo o chat, certo? Dúvidas fora da sala, e vocês têm uma tarefa para casa já que está lá também, que é similar a essa. Vocês podem me perguntar ou pelo mural do Google Classroom ou via e-mail também. Então, forme os vossos grupos, tá? Quem quiser fazer grupo, até 4 pessoas, e respondam para mim, então, tá? Com relação a esse sistema. Dúvidas, e só me chamar aqui no chat.
Muito bem, meus caros. Vamos lá, vamos ver o que vocês mandaram aqui de resposta para mim. Deixa eu dar uma olhada. Primeiro grupo da Ana Beatriz, Lucas Gabriel, Rubiane Cruz e Marcelo Shiraishi. Eles escolheram o WhatsApp, certo? O que o WhatsApp resolve? O WhatsApp resolve o problema de comunicação instantânea entre pessoas, permitindo envio de mensagens de texto, chamadas de voz e vídeo, compartilhamento de mídia e até comunicação em grupos. Ele facilita a comunicação sem depender de redes telefônicas tradicionais e permitir interações rápidas e eficientes entre os usuários. Meus caros, tentem responder estas e outras perguntas com suas palavras, certo? Eu sei que o chat ele ajuda, ele facilita muito, tá? Mas fica muito na cara. Tente escrever com suas palavras. Os usuários principais do WhatsApp seriam o quê? Seriam indivíduos que desejam se comunicar, certo? Empresas que utilizam a plataforma para atendimento a cliente, grupos de pessoas como famílias e amigos ou equipes de trabalho. Muito bem. Funcionalidades do WhatsApp: mensagens de texto, chamadas de voz e vídeo, conversas em grupo. O que ele precisa armazenar? Contatos, o número de telefone do usuário e suas informações, histórico de mensagens, texto, imagens, vídeos, configurações de conta, e o status da pessoa, né? Se ela está offline, está online. Um erro comum seria o quê? Seria não garantir a privacidade ou a segurança de dados, certo? Por exemplo, a criptografia implementada está errada ou algo nesse jeito. Muito bem. Próxima equipe. Rubiane Cruz da Silva. Escolheu o WhatsApp. O problema que ele resolve é a comunicação à distância. Perfeito. Os usuários principais são todos os públicos, certo? Uso pessoal ou empresarial. Correto. 3 funcionalidades: enviar e receber arquivos, ligações e troca de mensagens, perdão. Sim, corretíssimo. Informações que o WhatsApp precisa armazenar: informações de perfil, contatos, mensagens, ligações. Correto também. Qual seria um erro comum se fosse mal projetado? Não personalizar mensagens ou os arquivos sumirem. Corretíssimo, certo? Perfeito. E responder com suas próprias palavras. Perfeito, Rubiane. Inclusive, esse negócio de arquivo no WhatsApp, ele eu considero um erro, pelo menos, certo? Você envia um arquivo e depois você apaga com o celular, a outra pessoa, às vezes, não consegue acessar o arquivo de volta, né? Esses arquivos não ficam guardados num servidor do WhatsApp. Ele depende do usuário que mandou ainda ter esse arquivo, né? Se você já utilizou outro aplicativo de comunicação, tipo um Telegram, tipo um Discord, é diferente, né? Você manda um arquivo e mesmo que você apague ele, o outro usuário vai ter acesso depois, ou se você mesmo que precisar desse arquivo, você consegue baixar, né? Quem aqui já não mandou uma foto, um vídeo, um arquivo e depois foi ver depois e arquivo indisponível no WhatsApp, né? É uma escolha deles, né? Uma questão tanto de privacidade, de segurança, quanto para não gastar dinheiro com o servidor, né? Não ficar armazenando essas imagens. Que outras plataformas não têm, né? Outras plataformas escolhem, não, eu vou guardar esta informação que o usuário enviou para mim e ele pode acessar a qualquer momento, né? Eu prefiro utilizar, por exemplo, o Telegram, Discord, exatamente por isso, né? Que eu consigo acessar depois esse arquivo que eu enviei para lá. Eu sei que não vai ser apagado, que eu posso apagar na minha máquina, posso apagar no meu celular, que depois eu recupero. Perfeito, Rubiane. Era assim que eu queria a resposta, tá? Uma resposta escrita com suas próprias palavras. Próximo grupo: Nayara Moreira, Júlia Costa e Tamires Fabris. Eles escolheram o Instagram. O que o Instagram resolve? Problemas. Aqui vocês colocaram problemas que o Instagram pode ter, certo?
problemas de conexão à internet, falha de servidor, bug, incompatibilidade com o sistema operacional do dispositivo. Não era problemas que podem ocorrer com o sistema, era problemas que o sistema resolve. O que o Instagram resolve? Né? O Instagram resolve compartilhamento de foto, basicamente. Né? Compartilhamento de vídeo, uma solução. O que né? O Instagram, ele soluciona qual problema, que fatia do mercado, né, que o Instagram está aí para preencher, basicamente. Os usuários principais do Instagram são diversos, tá? Mas pessoas de diferentes idades, gêneros e classes sociais. E não somente pessoas, né? Empresas também. Questão de divulgação, questão de marketing. O Instagram também tem esse público-alvo. Funcionalidades do Instagram: compartilhar fotos e vídeos, interagir com postagens de outras pessoas, enviar mensagens privadas, de fato. O que ele precisa armazenar? Informações sobre os utilizadores, sobre os usuários, as atividades e suas conexões. Se fosse mal projetado, no caso aqui vocês disseram, um erro comum no Instagram é não ter um perfil organizado e atraente. Mas isso é um erro comum do usuário, né? Nós queremos ver um erro comum do sistema, certo? Se ele fosse mal projetado, não quer dizer que seja. Né? Um erro comum no Instagram seria o que se ele fosse mal projetado? Tem uma dificuldade para trocar entre contas, certo? Tem um problema para interagir em páginas de empresa, por exemplo. Eu não consigo mandar uma mensagem. Isso aqui é um erro teórico, certo? Se ele fosse mal projetado, não quer dizer que ele seja. Né? Muito bem. Próxima equipe. Samuel Favarin, Johan Sampaio, Cauã Mariano e César Vinícius escolheram também o WhatsApp. Que problema que ele resolve? Facilita a conversa à distância. O problema que ele resolve é a comunicação à distância. Os usuários principais, qualquer pessoa que tem um número de telefone. Qualquer pessoa ou qualquer empresa também. O que ele precisa armazenar? As mensagens, fotos e vídeos enviados. Um erro comum se ele fosse mal projetado, ter um problema no envio de mensagens, de fato. Que mais? Eu não vou ler todos, vamos ver se alguém pegou um sistema diferente. Grande parte pegou o WhatsApp. Vamos achar mais um, pelo menos. Renata Yukari Hiradai escolheu o Instagram. O que ele resolve? Instagram resolve o problema de compartilhamento visual, expressão pessoal e conexão social, além de ser uma ferramenta de marketing eficaz para marcas e criadores alcançarem e engajarem seu público. Sim, né? O Instagram resolve o problema de compartilhamento visual, né? Parte de imagem e vídeo. Seus usuários principais são jovens influencers, marcas, criadores de conteúdo, de fato, né? Eu não vou dizer que somente jovem, tá? Eu diria pessoas e marcas, pessoas e empresas, certo? Hoje em dia tem pessoas, obviamente, com mais idade que utilizam do Instagram. Eu conheço inúmeras. Posso que vocês também, certo? Pai, avô de vocês, de alguns de vocês, não vou dizer de todos, podem usar do Instagram também. Tá? Funcionalidades essenciais: publicação de fotos e vídeos no feed, stories e mensagens diretas, o direct. Sim, são 3 funcionalidades essenciais. O que ele precisa armazenar? O conteúdo postado, certo? As fotos, os vídeos, as interações, os comentários, os likes, preferências do usuário, né? E as informações técnicas. Muito bem. O que seria um erro comum se ele fosse mal projetado? Uma interface confusa ou falhas de segurança, né, que prejudicassem a experiência do usuário e proteção de dados. E de fato, né, o Instagram ele tem algumas telas confusas, certo? Para você navegar ali, para você editar uma foto, às vezes
você edita, daí você quer voltar, e daí ele apaga tudo, você tem que fazer de volta, né? Tem essa encheção de saco às vezes. Perfeito. Alguém escolheu um sistema diferente? Vamos ver. Não. Tudo bem. Deixa eu ver se tem alguma resposta aqui que me chama a atenção. O resto aqui, batendo o olho, me aparenta estar correto também, tá, meus caros? Muito bem. Vamos em frente, então, tá? Vocês têm uma tarefa de casa postada lá no sala de aula, certo? Vocês vão fazer, obviamente, em casa. Vamos... Alguém tem alguma dúvida aqui com relação a essa atividade, esse exercício? Alguém tem alguma questão? Como é que nós estamos? Deixa eu ver o teu, Juan. Deixa eu ver se eu acho. Se alguém quiser especificamente que eu corrija, você pode me informar, tá? Que eu dou uma olhadinha também. Vamos ver se eu acho aqui, Juan. Você fez com o WhatsApp, né? Que problema que o WhatsApp resolve? Problema de comunicação à distância, assim. Ele seria difícil de se comunicar de forma eficiente e rápida com outro usuário. Perfeito? O público, os usuários principais, né? O público-alvo, público comum no geral, pode ser desde empresas a cidadãos comuns da sociedade. Perfeito? 3 funcionalidades essenciais do WhatsApp: troca de mensagem de texto, enviar e receber fotos, vídeos, áudios e documentos, fazer chamadas de voz. Ok? Que informações que ele precisa armazenar, certo? Você aqui pegou informações do aparelho, certo? O modelo do aparelho, informações do sistema, bateria, força de sinal, versão do aplicativo, tudo mais. De fato, isso o Instagram ele coleta, ele armazena, certo? Mas a ideia aqui seria o quê? O que ele precisa armazenar lá no sistema, certo? O que ele precisa pegar do usuário e guardar no banco de dados, no servidor do sistema? O WhatsApp precisa guardar todo o histórico de mensagens, precisa guardar informação, quem que enviou o que para quem, que data, né? As informações de cada usuário, a foto de perfil, o nome que ele coloca, o status e assim por diante. Isso ele coleta também, ele coleta informações de cada usuário, tá? Informações técnicas, informações analíticas, tá? Mas seria essa a ideia da pergunta, mas muito bem. E um erro comum se fosse mal projetado, a mensagem demorar para chegar, ou nem chegar, ou chegar ao outro usuário. De fato, seria um erro comum. Muito bem. Mais alguma dúvida, meus caros, com relação a esse exercício? Se não temos dúvidas, vamos tocar a vinheta, vamos encerrar esta aula e vamos começar a próxima.